Todos pela Amazônia, recebendo hoje aqui a economista Dionéia Ferreira, que é gerente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Igapoaçu, e a Francisca Pimentel, que é bióloga e é gerente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável lá do Rio Amapá. As duas reservas estão aí no eixo Madeira, Purus e, consequentemente, BR-319. E eu quero, então, dizer do prazer em recebê-las aqui em Todos pela Amazônia, na sua Amazon Play TV Digital. Tudo bem, Dionéia? Que bom que você está aqui. Muito obrigada pela acolhida. Francisca. Agradeço a oportunidade. Então, vamos lá. Dionéia, o que é uma unidade de conservação? Unidades de conservação são áreas definidas, protegidas, com o objetivo de conservação da biodiversidade. Existem duas categorias de unidades de conservação, que são as de proteção integral e de uso sustentável, e dependendo dessa categoria, muda um pouquinho a finalidade dela também. No caso aqui, eu sei que existe uma diferença entre a sua e a da Francisca, né? Porque a dela não tem habitantes, né? Na qual ela é a gestora. E qual é essa diferença? As duas unidades de conservação são de uso sustentável, então elas são criadas com o objetivo de conservação da biodiversidade, mas também de garantir o modo de vida e a melhoria da qualidade de vida daquelas populações que sempre estiveram lá. No caso, a unidade de conservação da Francisca, Rio Amapá, não tem morador, só tem no entorno. Igapó não. A RDS Igapoaçu tem morador dentro do seu polígono. Essa é a diferença. Você já está nessa região há quantos anos? Eu cheguei no final de 2009. Naquela região? No contexto da BR-319, na RDS Igapoaçu. Sim. E hoje, mais ou menos, nessa parte de habitantes, que envolve a sua RDS, quantas pessoas mais ou menos são atingidas e qual a infraestrutura que existe de escola, de atendimento à saúde, lá nessa tua região? Esse número é um pouco flutuante, porque dependendo das condições da estrada, algumas famílias se retiram, voltam, mas em torno de 370 pessoas. E é uma comunidade só, Igapoaçu, e uma localidade que é Jacaretinga, que é onde vive uma família. Então a infraestrutura que tem é de escola, uma escola que pertence ao município de Borba e que funciona somente até o 5º ano, da alfabetização até o 5º ano. Francisca, no seu caso lá, como não existe ainda uma população local, onde está o foco, a concentração maior do seu trabalho nessa região? A RDS Rio Amapá, ela é da categoria, né, de uso sustentável, mas não há morador, como nós informamos. Mas temos 10 comunidades chamadas no entorno, né, e que são beneficiárias, né, fazem uso, né, dos recursos naturais da RDS Rio Amapá. São 10 comunidades. E você, como biólogo, obviamente que você deve orientar essas pessoas na utilização dessa coisa, que a natureza nos proporciona, para que isso tenha uma vida eterna. Então, a gente trabalha com programas, né, de monitoramento, pressão, ameaça, programas que são disponibilizados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E esse programa é justamente trabalhar essas pessoas, esses usuários, esses beneficiários na área para que eles possam fazer de uso sustentável, né, de uso... De uma forma permanente. Irresponsável. Irresponsável, que é o mais importante. Isso. Porque, meus amigos, nós sabemos que existem interesses que às vezes a gente nem sabe de onde vem sobre a preservação da Amazônia. Mas nós estamos falando aqui do estado do Amazonas, onde apenas 5% da área de floresta desse estado foi utilizado até hoje para desenvolvimento, né, tanto da pecuária, de plantio, na extração da madeira também. Existem aqueles que não gostam de seguir a lei. E a Dionéia é uma pessoa que ela tem assim, uma consciência muito grande sobre isso que eu acabei de dizer,
e ela, com muita ênfase, ela faz uma defesa muito grande dessa parte da sustentabilidade no nosso estado. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, porque a gente vive num estado onde tem a maior biodiversidade, né? Nós temos a maior floresta tropical do mundo em pé, né? Aqui no Amazonas. E essa floresta, ela concentra e encerra muita riqueza. Então, os interesses são muitos. São muitos, mas o nosso povo, ele, aos poucos, ele vai aprendendo a transformar essa riqueza em melhoria de qualidade de vida para as populações que estão lá. E assim, eu como uma agente de Estado, eu sou uma agente do governo do Estado do Amazonas, né? Eu sou funcionária, servidora do Estado do Amazonas, eu afirmo que nós temos trabalhado diuturnamente para que esses recursos cada vez sejam mais transformados em melhoria de qualidade de vida, para que a gente consiga transformar essa riqueza que está aí na floresta, que não é segredo para ninguém, que nós temos muita riqueza, e que ela seja transformada em melhoria de qualidade de vida para as populações. Em benefício dos brasileiros. Dos brasileiros. E aí eu coloco transformados em melhoria da qualidade de vida das populações que lá estão, porque não é um desenvolvimento qualquer, é um desenvolvimento pautado no uso dos recursos com responsabilidade. Que isso é sustentabilidade, né? Então, é usar o recurso sem que isso impacte na continuidade do modo de vida daquelas pessoas que sempre estiveram lá. Nós acreditamos que isso é possível. É um olhar diferenciado. Trabalhar na Amazônia, o povo da Amazônia é um olhar diferenciado, né? É fazer com que esse desenvolvimento sustentável, fazer com que essa sustentabilidade leve não só ao todo, mas principalmente àqueles que estão ali e que moram, que fazem uso daqueles recursos. Eu me lembro, ainda em 1990 e pouco, na época o governador Gilberto Mestrinho, ele lançou um livro sobre a visão dele, né? Porque ele é um amazonense, nasceu no estado do Amazonas, no interior do estado, e no decorrer da vida dele, política, ele foi escrevendo, fazendo anotações sobre o pensamento dele da Amazônia, e o desenvolvimento sustentável sempre esteve ali muito presente nesse livro. E esse livro foi lançado lá na Alemanha, na Feira Mundial de Livro, foi lançado em São Paulo, eu acompanhei esse lançamento e eu vi o despertar de interesse, né, de pessoas e entidades, principalmente internacionais, em querer conhecer o livro dele, mas ao mesmo tempo a gente notava que algumas pessoas tinham outros interesses, né, que aquilo que a gente chama até de escusos, né, e que tem que ter uma proteção sobre isso, né, porque a nossa biodiversidade é uma coisa fenomenal. Acho que não existe lugar no mundo que tem essa quantidade de tanto da fauna como da flora presente aqui na região amazônica. Eu queria que você falasse sobre isso aí também. A gente tem uma corrida contra o tempo, porque o nosso grande desafio é trazer um pouco mais de escala, e aí espero que eu não esteja pecando usando o termo escala, não, mas nós temos excelentes experiências de renda em escala local e que precisam ser incentivadas para que isso ganhe maior escala e gere qualidade de vida para as populações que lá estão. Então, a gente tem projetos muito interessantes com turismo dentro das unidades de conservação e que geram muitos benefícios e que devem ser replicados. Nós temos também experiência com beneficiamento de material, de recursos do extrativismo, beneficiamento, por exemplo, de castanha, que é um produto muito bem aceito, o próprio açaí, que nós temos muitas experiências em campo local, que são bem-sucedidas, mas que precisam ganhar escala. E para ganhar escala, nós precisamos de investimento em aprimoramento de tecnologia, de apoio técnico. É isso que a gente faz. Nós, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de mãos dadas com as outras secretarias de Estado, a gente tenta levar para essa população que está lá apoio técnico. Porque saber fazer o uso dos recursos, nosso povo já sabe. O que a gente precisa é
aprimorar, fazer com que isso ganhe mais escala, da mesma forma, sem quebrar a forma de uso, que é uma forma interessante, sem muito impacto, né? Então, o segredo do que a gente precisa para desenvolvimento sempre esteve e ainda está nas nossas comunidades, né? A gente só precisa aprimorar esses processos. Eu vi aqui, eu estava estudando aqui, para que a gente pudesse bater esse papo, que são 28 unidades de conservação criadas ao longo da BR-319, sendo que 11 unidades são gerenciadas pelo governo federal, através do ICMBio, 9 gerenciadas pelo Estado do Amazonas, através da SEMA, e 8 gerenciadas pelo governo do Estado de Rondônia. Rondônia tem a mesma consciência que o Amazonas tem, em termos de gerenciamento, de aplicação? Eu não sei se é uma pergunta, não quero deixar ninguém em situação difícil aqui, mas eu gostaria que houvesse esse comparativo. Rondônia tem desafios diferentes dos nossos, né? A frente que está chegando na BR-319 é uma frente que já veio de Rondônia. Então, nós podemos dizer que das figurinhas que nós temos que causam impacto em desmatamento, já são velhos conhecidos da equipe ambiental de Rondônia. Então, os desafios são diferentes, mas a consciência e o comprometimento, eu acredito que são os mesmos. Nós somos colegas nessa frente, vou considerar uma frente de desenvolvimento, porque a gente luta para ter um desenvolvimento bem equacionado. A gente não luta contra o desenvolvimento. E eu acredito que é com essa mesma pisada que a equipe da SEDAM, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Rondônia, vai para a frente de trabalho. Essas unidades, Francisca, federais, como é que é a estrutura? Eles estão presentes lá ao longo disso? Eles fazem algum trabalho diferenciado do que vocês fazem? É uma filosofia diferente? Uma metodologia diferente? Como é que é isso? São esferas diferentes, estaduais e federais, mas são, como disse a Dioneia, são com a mesma pegada de trabalho. Os gerentes das unidades federais, eles sempre estão em parceria, a gente está sempre em articulação para as ações, né? E fazendo essa disponibilidade de tempo. Se eles têm ações para executar, a Secretaria de Estado também, a gente vai, articula e realiza as ações. Do mesmo modo em que eles têm ações de pressão, ameaça, monitoramento, e na esfera federal, na estadual também. Os recursos que são advindos para esse trabalho belíssimo que eu sei que vocês fazem lá, eles são todos estaduais ou esses recursos vêm de fora também? Nós temos recursos estaduais, nossa equipe é mantida pelo governo do estado do Amazonas e nós temos apoio de um programa que é o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo, que é o programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, que é um programa gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e que nos apoia nessas ações. Então, custeio, uma parte do custeio que a gente tem para a implementação das unidades de conservação é advindo dessa parceria com o Ministério do Meio Ambiente por meio do programa ARPA. Quantas pessoas mais ou menos fazem parte da equipe, da tua equipe, da sua, para atingir esse tamanho de área de conservação? Você trabalha com quantas pessoas mais ou menos? Nós temos um arranjo na Secretaria, que nós temos um núcleo em Manaus, que nos apoia tecnicamente nas diferentes agendas. Então, se a gente precisa trabalhar, por exemplo, pesquisa e monitoramento, que é algo bem específico, então a gente acessa essa equipe, esse núcleo, e esse núcleo vai realizar a atividade com a gente. Se a gente precisa de um apoio para trabalhar mais a questão social, de empoderamento comunitário, de organização comunitária, a gente acessa o nosso núcleo de Manaus, que nos apoia com essa questão. Então, a base central de Manaus é que apoia as ações de todas as unidades de conservação. Por meio de um departamento que fica dentro da Secretaria de Estado. Isso, o Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação, DEMUC. Desculpa, Oswaldo. É porque, assim, por definição, o gerente de unidade de conservação é uma interface. Nós somos uma interface entre a unidade de conservação, as populações que lá estão, e
as diversas instituições, atores envolvidos Vocês no estão processo. lá, estão vivendo o problema. E aí a conhecem, gente faz a interação com os órgãos aqui. E tomam as providências necessárias para suprir essas necessidades. É um elo de ligação entre a base, Ok. comunitários, quem está ali vivenciando, com o polo, no caso, a Manaus. Nós vamos falar agora de um assunto que eu debato sempre quando posso, que é o porquê da BR-319 ainda não estar totalmente recuperada, integrada, quais são quem são as pessoas, quem são as entidades que atrapalham a pavimentação definitiva. E aqui eu tenho duas especialistas hoje que vivem lá na região, conhecem todos os problemas. Nós ouvimos aqui, eu vou mostrar ainda durante o programa para vocês, um depoimento gravado pelo André, que é um dos ativistas, um dos líderes que busca uma solução definitiva lá para a pavimentação e essa interligação aqui de Manaus, de Roraima, da Venezuela, do Caribe, com o resto do nosso país. Mas eu vou primeiro ler aqui, eu recebi um e-mail que eu queria que a pessoa tivesse gravado, mas ele infelizmente fez um procedimento cirúrgico no rosto, e ele falou: Oswaldo, eu vou escrever, faço questão de escrever, que é o deputado Serafim Correia, que é um lutador por essa causa também. E ele escreveu para mim: Caro Oswaldo, inicialmente parabéns pela iniciativa do programa abordar esse tema e também pela criação da Amazon Play, junto aí com o Rosivaldo, que é um ícone da comunicação aqui no nosso estado. Então ele diz o seguinte: essa estrada foi inaugurada no início dos anos 70 e ficou aberta até 1986, quando fechou. Nessa condição se encontra há 32 anos, muito mais do que servir como escoamento de produção do polo industrial de Manaus. Ela é uma estrada de integração nacional e internacional, porque tira do isolamento os estados de Roraima e do Amazonas, o primeiro já ligado ao Brasil somente pelo ar. Já o Amazonas ligado por ar e por água, até Belém ou até Porto Velho, e de lá por terra ou por água, mas isolado totalmente por terra. Mas além desses dois estados, essa estrada integraria também a Venezuela e o Caribe, como um todo ao Brasil e o restante da América do Sul por terra e vice-versa. Nada justifica, muito menos explica, os obstáculos que são colocados para colocar essa estrada em pleno funcionamento. Dionéia, é com você. Ajuda a responder isso aqui para o nosso deputado, que eu sei que é a pergunta que muita gente faz aqui no estado do Amazonas. Os líderes empresariais, todos eles estavam, todo mundo viajando, não consegui falar com quem eu gostaria hoje, conseguir essa participação aqui do deputado Serafim Correia em nosso programa. Qual é o grande problema da BR-319? Ou já não tem mais problema? Eu não considero problemas. Considero alguns desafios que eu acredito que estão sendo transpostos, um a um, e a gente está cada vez mais próximo do asfaltamento da rodovia. E não é um asfaltamento qualquer. A gente persegue todos os dias a criação de um território com sustentabilidade. Então, não seria um asfaltamento qualquer, seria a BR-319 asfaltada, cumprindo com todos os requisitos e, o que é mais importante, com o mínimo de impacto, que a gente sabe que uma estrada sempre traz, mas o que a gente quer é que seja com o menor impacto possível. E esses impactos já foram previstos, já estão discutidos, já estão aprovados. Eu sei que você é a favor totalmente do asfaltamento e da estrada, né? E, então, como é que você participa desse processo? A Dionéia, gente, mesmo no inverno agora, com todos os problemas de trafegabilidade, ela vai a Porto Velho de 10 em 10 dias, entendeu? Ela vai lá, ela pega lá a caminhonete, os motoristas, ela está na região desde 2009, então ela conhece todos os problemas que tem. Então, esses impactos já foram todos planejados, já foram aprovados. Onde tem problema, ou já tem até uma data para a inauguração dessa estrada?
Eu sempre gosto de falar da BR-319 contextualizando, porque me incomoda muito a discussão reducionista da BR-319. Primeiro, nós partimos de uma estrada que fica bem no coração da Amazônia. Se você pegar o mapa da Amazônia, a BR-319 fica bem no meio da Amazônia e fica no interflúvio Purus-Madeira. Ela também fica bem no meio, entre os rios Purus e Madeira. Então, eu gosto de contextualizar porque nós estamos falando de um território complexo. A Amazônia é um território, é uma região complexa, né? Então, isso torna o processo delicado. Mas todos os órgãos estão trabalhando de forma muito responsável para que tudo ocorra bem. Falando mais do trâmite do processo. Primeiro, o processo ele foi solicitado que fizesse uma complementação no estudo de impacto ambiental da rodovia, né, no componente biológico, mas também no componente antropológico. Foi pedido que fizesse um estudo do componente indígena, né, das áreas e terras indígenas que ficam... Você vai me permitir interferir nessa sua colocação, porque quando essa estrada foi aberta na década de 70, pelo que me consta, pelo que eu consegui de literatura e estudo, não foi encontrado nenhum território indígena no traçado dela. E por que a necessidade desse impacto hoje, desse estudo sobre a parte indígena? Essa questão de impacto ela tem que ser discutida com mais cuidado, porque nós falamos muito de área de influência. Então, uma coisa é o eixo da estrada, outra coisa é a área onde esse eixo está localizado e a influência que esse eixo pode trazer. Então, assim, só complementando esse processo para a gente partir dele. Espera-se o estudo do componente indígena para que o estudo de impacto finalmente fique concluído e o IBAMA possa avaliar, porque o DENIT é o autor do estudo, porque ele é o empreendedor, né? Ele que é o responsável pela estrada. Então, ele já tem uma empresa contratada que está fazendo esse estudo e que o prazo mínimo para que isso... O prazo inicial que foi colocado para a entrega desse estudo é junho de 2019. Okay. Na época que a estrada foi feita, então não foi feito esse estudo, não foi exigido? Não foi. Porque naquela época o IBAMA não atuava da forma como ele atua hoje, é isso? Na verdade, quem entrou com essa solicitação foi a FUNAI. A FUNAI entrou com pedido de que fosse feito esse estudo. Então, Ela apresentou razões óbvias para isso? Ela apresentou a existência de comunidades indígenas nessa área? Na área de influência. Na área de influência? Sim. Você sabe qual é a distância da estrada para essa área de influência, mais ou menos? Nós temos, por exemplo, uma comunidade que fica a 53 quilômetros da BR-319 que reivindica uma terra. Se autodenomina indígenas e que reivindicam a área, que é uma comunidade que fica próxima à unidade de conservação da RDS Rio Amapá. Isso, tem uma comunidade indígena no ramal de Manicoré, por exemplo. Mas não foi só essa comunidade Essa seria a mais próxima assim, ao longo da área de influência existem outras unidades de conservação, como a terra indígena Cunhã-Sapucaia, dentre outras, que ficam na área de influência, porque esse conceito de área de influência é muito delicado, por isso que eu digo. E isso daria uma discussão à parte, né, com base em que a FUNAI... Mas o fato é que isso está encaminhado e esse estudo está sendo realizado e a data prevista para entrega é junho de 2019. Ok. Então, durante esse período, né, que a Dioneia está falando, nós estamos atrasando mais uma vez o desenvolvimento de um estado, de dois estados, de uma região que produz, por causa desse estudo que está sendo feito. A FUNAI, que nunca participou dessa parte da estrada, de repente, a partir do momento em que o movimento, aquele que eu sempre falo, que a gente não sabe de onde vem, começou a perder força, ela entrou com esse pedido de estudo de impacto. O que é lamentável, né? Porque
nós temos certeza que 53 km é uma distância muito grande, né, para interferir em alguma coisa que possa vir mudar os hábitos ou os conceitos, a maneira de viver de uma comunidade indígena. Desculpa, é um desabafo, eu até te cortar em cima disso, porque isso é uma coisa que eu acho que tem muito mais, tem um número de pessoas muito grande, né, que dependem dessa interligação, e que tudo isso poderia ser acelerado e a gente parar com esse atraso na aplicação do asfalto, ou se vai fazer uma rodovia parque, se vai alguma outra coisa que se discute, né, para que nós tenhamos isso. Porque nós temos outras estradas aqui na Amazônia, em terrenos parecidos com esse, que estão em pleno funcionamento. A própria BR-174, que tem 150 km de reserva indígena, nunca tivemos nenhum acidente dentro dessa reserva, porque existem condições de trafegabilidade, os horários que podem ser utilizados. E isso não teve problema. Nós temos lá a ligação Santarém-Cuiabá, que está sendo recuperada agora, que também a gente não ouve falar de nenhum tipo de problema. Apenas a BR-319 foi escolhida para ser a vilã. Eu vejo isso dessa forma, Dioné. Se eu estiver errado, você me desculpe, mas eu, que vivo na Amazônia já há 40 anos, tenho aqui um amor muito grande por essa região, eu sei o quanto é importante essa ligação rodoviária para o desenvolvimento de tudo. Sim, a gente precisa da estrada, mas a gente tem que, na vida a gente tem que fazer escolhas. E a escolha, e na hora da escolha, a gente tem que optar pelo ganha-ganha, não pelo ganha-perde. Alguém ganha, alguém perde, mas o ganha-ganha. Mas eu também eu acho que em relação à BR-319, nós vamos encontrar o ganha-ganha quando a gente levar uma coisa chamada governança para aquele território. A gente trabalha todos os dias num processo que a gente chama de fortalecimento da governança na BR-319. Governança político-institucional naquela região. Então, assim, dizer que o asfaltamento do eixo da estrada não vai ocasionar, porque o eixo já está, ocasionar impacto, o problema porque o eixo já está aberto, isso não é bem verdade, porque hoje, com o tráfego, a gente já tem sérios problemas. E aí, eu observo a frente de desmatamento e de invasão naquela região sobe aproximadamente 100 quilômetros a cada 5 anos. Então, esses 50 quilômetros que eu citei, que é só uma das muitas, isso é para força e frente de expansão do desmatamento que a gente tem lá na zona do sul do Amazonas, 50 quilômetros não é muita coisa. Mas é o que você disse, precisa da governança. Da governança. Precisa da fiscalização, em cima disso tudo. Eu estive recentemente no município de Apuí, que é um município que eu já acompanho já há mais de 20 anos. Eu fui atualizar lá um documentário que eu fiz na época, 25 anos atrás. Eu queria ver o que aconteceu com Apuí. E, obviamente, quando eu encontrei lá, Francisca, hoje a pecuária é como um dos principais vetores econômicos daquela coisa, onde houve um desmatamento. Inclusive, no período que eu fiquei lá 3, 4 dias, estava vendo já uma grande operação da Polícia Federal, com o IBAMA, com toda a estrutura de helicóptero, da Polícia Civil do Estado dando apoio, com a Polícia Militar, para segurar essas pessoas que, por incrível que pareça, não são do Amazonas, são de estados vizinhos que, de tanto fazerem lá, resolveram pular o córrego, como eu digo, e vir para cá atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então, Francisca, lá naquela tua região lá, você vê esse perigo ocorrer também no ramal lá de Manicoré? Isso que ela acabou de dizer, a Dionéia? A trafegabilidade do ramal, assim como a BR-319, ela facilita esse acesso, né, de pessoas que vêm de outro estado e fazem com que possam estar ali mais presente, mais frequente. E quando a gente se depara com essas situações, a gente tenta trabalhar de uma certa forma, viabilizando para que não haja tanto impacto.
E ressaltando o que a Dioneia falou, a nossa palavra-chave é a governança. Mas governança no sentido de que tem que ser trabalhado todos os atores que estão ali atuantes. Não trabalhar uma frente em si todos. A governança, ela pode ser pode não, é uma das alternativas viáveis para que a gente possa gerar menos impacto, né? E fazer com que essas pessoas se coloquem como atores principais de usuário da área. Eu sei que agora no próximo dia 20, lá na tua região, lá onde... Manicoré, município de Manicoré. Manicoré vai haver um fórum de debate sobre a BR-319, é isso? Quem são os atores que participam desse fórum e o que é discutido lá? Quem que responde? Dioneia, que está mais na frente. Como eu falei, a gente trabalha com esse grande desafio que é do fortalecimento da governança na BR-319. Nesse desafio, a gente tem uma parceria muito forte com o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador da República, Dr. Rafael Rocha. Esse é um processo que a gente iniciou há 2 anos atrás, de conversa com os municípios, com as diversas instituições que são atores intervenientes nesse território. E isso culminou com a criação de um fórum permanente de discussões sobre a BR-319. Ele ocorre todos os meses, normalmente em Manaus, mas a gente decidiu fazer um em Manicoré. E aí estarão lá todos os membros do fórum. Existem membros fixos e membros que vêm... O fórum é uma instância aberta. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode participar. E pode se manifestar, inclusive? Pode se manifestar, inclusive. Então, fazem parte do fórum a SEMA, o ICMBio, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar com o Batalhão Ambiental, uma organização da sociedade civil que trabalha na BR-319, Casa do Rio, a Conservação Internacional, o Ministério Público Federal, os amigos da BR-319, que o André Marcílio é presidente. Inclusive, ganhei isso do André e eu vou colocar isso no meu carro. Sim. Tem também, até está todo asfaltado. Tem também a OAB, faz parte, a FIAM, a Federação das Indústrias, o DENIT. Então, todas as instituições que fazem parte desse processo estão unidos nesse fórum por essa agenda. Então, dito isso, eu tenho que dizer que essa discussão de asfaltamento ou não, se deve ou não deve asfaltar a BR-319, esse é um assunto superado. A gente discute hoje como asfaltar a BR-319 com menor impacto e com governança forte. Okay. É isso que a gente tem perseguido. Eu estou aqui com 2 especialistas no assunto, que vivem na região, que conhecem como nunca o projeto que lá está se discutindo para a implantação definitiva da rodovia, inclusive com o fórum que vai ocorrer agora no dia 20, lá no município de Manicoré, com a participação de todas as entidades que a Dioneia citou. E isso me deixa muito tranquilo, Dioneia, porque eu vejo a seriedade com que se impõe esse assunto. Eu confesso a você, eu dou sempre a mão à palmatória, eu sempre discuti as coisas de uma forma sem conhecer profundamente. E hoje eu estou tendo uma aula aqui e posso dizer a você que eu já comecei a me tranquilizar que essa estrada vai sair. Sabe por que eu me preocupo com isso quando eu falo do ganha e perde, você do ganha e ganha? Eu acho que realmente tem que ser o ganha e ganha. Nós temos aí o produto da Zona Franca de Manaus, hoje no PIN, que é um polo que foi criado, que deu certo. Nós temos aí quase 53 anos ainda pela frente da lei que prorrogou os incentivos para a Zona Franca de Manaus. E é ele que é o grande gerador de emprego, de tecnologia para o nosso estado e para a região, e que estamos sofrendo aí, nesse setor, uma concorrência hoje deslavada lá no Paraguai, onde são oferecidos incentivos para que as indústrias passem a produzir lá. Nós temos alguns outros estados, outras bancadas federais que estão puxando lá para os seus estados os mesmos incentivos. Isso me preocupa. Nós temos que dar continuidade, porque tem essa geração de pessoas, de jovens que estão aí hoje estudando, se especializando em alguma coisa que pode ser utilizada essa mão de obra aqui
no Estado, coisa que quando criaram a Zona Franca de Manaus não existia. A tecnologia aqui era vender calça ali, né, e videocassete para os paulistas e para os mineiros que vinham comprar. Então, essa interligação é fundamental, não só para tirar produto daqui, mas para receber também, que eu tenho certeza que vai influenciar até no custo de vida aqui, de nós que vivemos aqui no Amazonas. Mas vamos lá, Francisca, você vai estar lá dia 20, né, participando, Sim. que é lá na sua cidade, é de onde está a sede da sua unidade. A RDS Rio Amapá, ela tem como polo, né, de proximidade o município de Manicoré, onde vai ser sediado agora o quinto fórum. E você vai ser a grande anfitriã, então, vai receber todas essas pessoas que, de uma certa forma, discutem, né, de forma responsável, né, a implantação definitiva. Não é isso, Janeiro? Sim. Essa governança já começa com essas pessoas que fazem parte. Eu tenho certeza que todas essas entidades que você citou aí, todas merecem aplauso da sociedade brasileira. Todas elas, né, são entidades sérias, que não têm uma interferência política, não deixam sofrer essa influência política, que às vezes atrapalha certas coisas, né? E eu sei que o DENIT concorda com a participação desse fórum, de todas essas entidades, né? E então, vamos ver o avanço, né, que o quinto fórum pode trazer, para ver até se a gente consegue antecipar, né? Eu queria fazer uma pergunta, isso eu ouvi assim de orelha, não sei se é verdade, dentro desses estudos, você falou da parte indígena, foi encontrado algum sítio arqueológico na região lá? Sim, em Igapó tem. Igapó tem. Tem vários, na unidade de conservação que eu trabalho, tem vários sítios. Arqueológicos? Sim. E isso está atrapalhando? Não necessariamente. Não. Não, na realidade, os componentes, os estudos adicionais que foram solicitados é para aprofundamento. Entendi. E aí, eu queria colocar uma questão em relação ao licenciamento, a discussão sobre a BR-319. Primeiro, o discurso sobre a BR-319 é um discurso que todo amazônida deveria conhecer, se aprofundar. E aí eu coloco isso porque eu já contextualizei que a BR-319 fica no Interfluvio Purus Madeira. 2 estudos apontam que o Rio Madeira vai sofrer 50% mais efeito das mudanças climáticas que todas as outras calhas da Amazônia. 2 estudos coordenados pelo Dr. Bruce Forsberg, do INPA, 2 anos seguidos apontam isso. E aí eu traço um paralelo com a BR-319, porque a BR fica entre o Rio Madeira e o Rio Purus. E quem já andou na BR-319 sabe que ela é intercortada por cursos d'água, durante todo o percurso dela. E esses cursos d'água também alimentam os 2 rios. Então, quando eu digo que esse é um discurso que todo mundo deveria dominar, é que a forma como a gente tratar esse assunto vai definir nosso futuro comum. Isso é que deve ser colocado. Então, se a gente precisa aprofundar os estudos, que seja do componente indígena, ou que seja do arqueológico, ou que seja o biológico, eu acho que é um esforço que não vai nos custar caro, em termos, mesmo que a gente ainda tenha aí, né, 1 ano transcorrido disso. Mas quando a gente fala de governança, nós temos um cenário adequado para receber essa estrada asfaltada, a gente tem condições de gerenciar esse cenário? Ainda não temos. E aí, esse fórum, a gente trabalha para isso. A gente discute essas questões. Sistema de governança. De governança. A gente diz, olha, eu acho que tal órgão precisa se debruçar mais sobre essa questão, se estruturar para fazer sua parte. Porque, para a gente colocar de forma bem clara para nosso telespectador, governança é quando cada ator ocupa seu espaço de competência naquele território. Então, todos os atores, desde o comunitário ao usuário de carro que passa na BR e deixa lixo,
até os grandes órgãos como o DENIT, que é quem gerencia, porque o órgão gestor da rodovia é o DENIT. Então, assim, governança forte é quando todo ator está cumprindo seu papel de competência naquele território. Então, eu quero aproveitar a sua deixa. Hoje nós ouvimos um usuário, né? Um usuário que tornou-se um líder, né? Por motivos até emocionais, né? Gerado na família, lá no município de Manaquiri. E ele contou aqui a história, o porquê que ele começou um movimento para a BR-319, ele lidera, é um dos líderes desse movimento hoje. Gostaria de ouvir agora o André, e que vocês também, que estão nos vendo, nos ouvindo, prestassem atenção de quantos atores, esse não deixa de ser um ator. Sim, a mais, né, importante, muito importante. Nesse sistema de governança. Vamos lá, vamos ouvir o que o André tem a nos dizer. Para você ter uma ideia, são 28 anos de espera que a BR-319 não estava trafegável no inverno. Eu acabei de chegar da BR-319 numa chuva torrencial e continua trafegando caminhões pequenos, continua trafegando ônibus, levando passageiros de Porto Velho para Manaus e Manaus Porto Velho, inclusive carros de passeio, com muita dificuldade, mas está passando ainda carro de passeio com muita dificuldade. Tem 5 atoleiros complicados, mas a cada ano melhora mais, muito por consequência daquilo que a gente vai mostrando na mídia, nas redes sociais, o que a gente pode provocar o poder público em estar fazendo o melhor pelaquela rodovia, porque já foi gasto milhões de reais, desde os estudos de impactos ambientais que foram reprovados pelo IBAMA, até as manutenções ao longo desses mais de 10 anos, manutenções em barro, não em asfalto, e a gente espera que o dinheiro público não seja mais desperdiçado na BR-319. Bom, quem ajuda? Todos aqueles que trafegam na BR-319, todos aqueles que divulgam e acreditam que a BR-319 vai ser repavimentada um dia. Aqueles que não ajudam é aqueles que encontram em pequenos detalhes problemas na questão de uma possível impacto ambiental na 319, sendo ela reaberta, sendo que ela não está mais reaberta. O impacto ambiental aconteceu há 40 anos, quando ela foi aberta. Existem diversas unidades de conservação ao longo da BR, parques nacionais, que impedem a população ir para lá e, inclusive, quebra o discurso de muitos ambientalistas de que vai ser feitas várias espinhas de peixe, as vicinais ao longo da BR-319 e ser desmatado uma das maiores biodiversidades de fauna e flora. Pelo contrário, se nós tivéssemos a pavimentação da BR-319, nós poderíamos ter a Universidade Federal do Amazonas trabalhando dentro do meio da BR-319, a Universidade do Estado do Amazonas, quem sabe uma universidade rural do Amazonas para estudar a nossa fauna, a nossa flora, estudar problemas essenciais como a cura da malária. Então, diversas coisas poderiam estar sendo estudadas no meio da nossa floresta, mas infelizmente, por discursos santuaristas, pessoas que não pensam no desenvolvimento e da integração da região norte, a gente ainda está no jeito que a gente está hoje. Bom, não são palavras minhas, porque eu tenho 32 anos de idade, a BR-319 tem 42 anos, então eu sou 10 anos mais novo que a BR-319. Mas tem moradores ao longo da BR-319 que relatam que houve um crime de lesa pátria na BR-319, ela sendo explodida. Explodiram a BR-319 por motivos econômicos. Pessoas ligadas ao movimento das balsas queriam que existisse apenas um modal de saída da região norte do nosso país, principalmente do Amazonas e de Roraima, para o restante do país. Então, a partir daquele momento, houve 2 modais existentes, o fluvial e o aéreo. O aéreo muito caro e o fluvial razoavelmente dentro das condições dos padrões dos empresários. Então, eles tinham que adotar o método fluvial. Então, eles tinham 100% desse mercado de transporte. E isso foi fundamental para essa briga ao longo de todos esses anos. E hoje eu acredito que o empresariado da região norte,
está muito mais forte, muito mais consciente da permanência da BR-319, assim como o próprio Exército, sobre a questão da segurança, porque muitos ambientalistas questionam que existem muitas madeireiras ilegais ao longo da 319, mas como é que o IBAMA vai chegar lá até a 319 sem equipamentos, sem carros, sem estrutura para poder inibir o corte ilegal das madeiras? Como a polícia ambiental pode chegar até lá e impedir isso? Como pode ter um monitoramento, uma governança dos órgãos governamentais se não tem uma estrada pavimentada, complicada, e os veículos dos órgãos governamentais não conseguem trafegar na rodovia? Então tudo isso é importante, desde a segurança, da questão do patrimônio, né, nosso aqui da região, da fauna, da flora, da questão da entrada e saída de pessoas e de mercadorias, mas eu também acredito que nós vamos pensar também economicamente de que maneira nós podemos crescer além da Zona Franca de Manaus. Eu acho que o Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, tem condições, tem mecanismo, tem tecnologia, tem muita gente inteligente para pensar um modelo econômico viável para a região norte, que também não seja apenas depender da Zona Franca de Manaus. Era isso. Depois que a gente ouviu o André, que eu sei que você já conhece todo o pensamento dele, né, sobre a liderança, você e a Francisca, eu tenho a dizer o seguinte, que mais uma vez eu estou acreditando, agora sim, eu acredito na 319, eu estou vendo que o cenário de atores envolvidos vão permitir, se demorar mais um ano, mais 2 anos, eu sei que você coloca o ano de 2022 aí como a inauguração oficial, é isso aí? Essa é a minha aposta. É a sua aposta? Acho que no máximo até lá a gente vai ter estrada asfaltada. Asfaltada. E com governança. Você também, Francisco? Com certeza. 2022, vou fazer as contas aqui, que eu já estou meio velhinho, mas acho que eu chego lá. Acho que eu vou conseguir andar nessa estrada aí, asfaltada, e eu vou levar o Rosivaldo junto comigo, porque nós vamos lá, entendeu, participar dessa inauguração, se Deus quiser. Eu, a semana passada, o Dioné e Francisca, eu tive cada entrevista, cada programa que a gente faz, eu aprendo muito, entendeu? E isso só vem enriquecer o nosso conhecimento e as coisas. E a gente aprende a admirar pessoas, conhece pessoas. A Francisca eu já conhecia antes de você, e eu sempre vejo a Francisca envolvida, né, nesse assunto e outros assuntos, e outras coisas que ela faz. Vejo ela como uma apaixonada, né, pelo que ela escolheu fazer na vida, né, uma bióloga. E você, uma economista que gosta de pisar no barro. Então hoje esse programa também, estou aprendendo muito com vocês, quero deixar isso claro. E a semana passada eu tive a honra de bater um papo, como nós estamos batendo aqui, com o comandante militar da Amazônia, o general Mioto, e ele fez uma colocação, que vocês, vou repetir agora, vou colocar esse trecho aí da entrevista dele, sobre a BR-319, em que ele cita a importância da BR para o nosso desenvolvimento e também no aspecto de segurança nacional. Vamos ouvir o general Mioto. Então, a 319 para o Exército Brasileiro é uma estrada de segurança nacional. Por quê? Porque a nossa logística, ela vem toda do sul do país, ela vem para o Porto Velho. Aí o Madeira, temos que embarcar em balsas, o Madeira às vezes está na época de vazante. De vazante, aí a tonelagem é metade numa balsa, temos dificuldade, o custo aumenta e poderíamos estar fazendo essa logística pela 319, com limite de carga, isso também a gente tem que se entender numa estrada dessas, que tem uma dificuldade, não temos pedra na estrada, é dificuldade de material, e para nós seria extraordinário isso aí, um custo baixíssimo, a nossa logística iria melhorar, seria muito mais eficiente. E eu vejo que todo o material sensível aqui do polo industrial, que tem que seguir de avião ou de balsa, poderia rapidamente ir para Porto Velho e para o sul do país. Diminuir o custo. Mas não é só para o sul do país, para o Peru, para a Bolívia, para o Equador, para a Colômbia.
a exportação dos nossos produtos aqui. A Argentina, o Mercosul, Exato. todos serem beneficiados. E com nós isso. temos batalhões de engenharia que podem trabalhar na 319. Temos. Nós não estamos na 163, nós não estamos na 174, nós não vamos talvez entrar na 307, São Gabriel da Cachoeira novamente, Cucuí, e nós não estamos fazendo manutenção na área do Acre, de Rondônia. Por que não? Vocês viram que a participação de todos é fundamental, né, para que a BR-319 tenha o seu curso normal e passe a ser o caminho de desenvolvimento para a nossa Amazônia, que eu incluo Roraima, incluo o turismo, que nós falamos muito pouco, mas é um assunto que já vou deixar as duas convidadas por conhecerem bem a região, para que nós possamos fazer um outro programa abordando especificamente o termo, o turismo naquela região, que pode ser implementado, que pode ser implantado depois que essa rodovia ela estiver totalmente em pleno funcionamento. Então eu vejo que aqui pelo menos se esclareceu muita coisa, né? Acho que muitas dúvidas que nossos telespectadores tinham, inclusive eu, vocês conseguiram elucidar assim de uma maneira bem didática, e tenho certeza que o pensamento vai mudar de muita gente, como mudou o meu, tá? Hoje eu vou dormir tranquilo, né? Eu sei que hoje tem motivos aí para se comemorar, muita gente, mas dia 20 nós vamos estar lá em Manicoré, cobrindo esse fórum. Acho que isso é importante dentro do que nós nos propusemos a fazer em Todos pela Amazônia. Eu queria deixar aí os nossos minutos finais para que a Dioneve falasse alguma coisa, deixasse a sua impressão final, e a Francisca também. Vamos começar pela Dioneve. Eu vou fazer uma fala aqui que eu sempre faço em relação ao que motiva essa militância. E a palavra de ordem é reciprocidade. Acho que a gente tem que estar para a Amazônia da mesma forma que a Amazônia sempre esteve para nós, prestando serviço, com cuidado, atendendo todas as nossas necessidades. Então, quando a gente trata de Amazônia, a gente tem que ir com o mesmo espírito, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. Por isso a gente prima tanto para que esse processo da BR-319 seja bem conduzido. É com esse espírito que a gente caminha, faz o trabalho. Ok. Francisca. É agradecer e fazer com que tenha esse olhar diferenciado para as pessoas que estão ali, que elas possam serem ouvidas, né, e serem atendidas, porque são elas que fazem o uso direto. E eu acho que elas são merecedoras de ter um destaque primordial em todo esse processo. Eu quero, neste momento também, não falei dele, deixei para falar no final, mas quero agradecer e parabenizar, entendeu, ao secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, Sim. meu amigo particular, o Marcelo Dutra, e dizer a você, Marcelo, que eu fico muito feliz que você tem sob seu comando pessoas do gabarito das duas que aqui estiveram hoje em Todos pela Amazônia. Eu tenho certeza que lá na Secretaria existem outras parceiras, outros parceiros de vocês, Com certeza. com o mesmo espírito, né, de Amazônia, de fazer com responsabilidade, né, dentro daquilo que a Secretaria se propõe a fazer. É sua obrigação, né, cuidar da sustentabilidade, do meio ambiente, do desenvolvimento com responsabilidade, para que o mundo respeite o Amazonas, né? Nós podemos ter problemas aí em outras regiões da Amazônia, mas aqui no estado do Amazonas eu faço questão que nos respeitem, porque eu sei, eu conheço, eu viajo muito para o interior, eu vejo os modelos de desenvolvimento e eu sempre vejo essa responsabilidade, essa consciência, que antes de ouvir um biólogo ou ouvir um economista que vive lá, eu sempre digo, ouçam um caboclo, ele tem muito a nos ensinar, né? E eu acho que isso é uma história que nós vamos continuar falando sempre aqui em Todos pela Amazônia, e eu quero contar sempre com a presença de vocês, ok? Obrigado pela participação. Muito obrigada. É um prazer te conhecer, conversar com você. Francisca, a gente reencontrar, Com certeza. a gente conversar sobre isso tudo. Eu tenho certeza que todos nós ganhamos.
E obrigado aí ao Marcelo Dutra, que me cedeu aqui essas duas especialistas no assunto que fazem parte aí do quadro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Um abraço, volta semana que vem em Todos pela Amazônia, aqui na sua Amazon Play TV Digital. Não esqueça, compartilhe, se inscrevam no canal e vamos aí aumentar o número de pessoas que gostam da Amazônia como nós gostamos. Um abraço e até lá.